Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras e senhores funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. 10 deputados, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata daquele projeto de sessão ordinária do segundo período de terceira sessão legislativa, 18ª legislatura. Presidência do senhor deputado Francisco Tenório, primeiro vice-presidente. Aos 7 dias do mês de novembro do ano 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala de sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Francisco Tenório, ocupando a presidência, Gilvan Barros Filho, ocupando a primeira secretaria, Inácio Loyola, ocupando a segunda secretaria, Davi Davino Filho, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Olavo Calheiros, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior, da 22ª sessão extraordinária do dia 31 de 10 de 2017, de reunião do dia 1º de 11 de 2017 e da sessão especial do turismo exclusivo. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 508 de 2017, subscrito pelo deputado Francisco Holanda, considerando de utilidade pública estadual o Centro de Ações Integradas e Cidadania, encaminhando à segunda comissão. Mensagem governamental número 47 de 2017, remetendo proposta de emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 483 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2018, encaminhado à terceira comissão. Mensagem governamental número 48 de 2017, remetendo proposta de emenda modificativa ao projeto de lei ordinário número 484 de 2017, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período de 2016 a 2019, instituído pela Lei Estadual número 7.798, de 6 de abril de 2016, para incluir e reprogramar ações da outras providências, encaminhando à terceira comissão. Indicação número 490 de 2017, sobrescrita pelo deputado Inácio Loyola. Indicação número 491 de 2017, sobrescrita pelo deputado Galba Novaes. Requerimento número 1535 de 2017, justificativa de ausência do deputado Léo Loureiro nos dias 24, 25 e 26 de 10. Requerimento número 1536 de 2017, justificativa de ausência do deputado Ronaldo Medeiros do dia 31 de 10. Requerimento número 1537 de 2017, sobrescrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, requerendo sessão pública para debater sobre a importância do negro e do indígena na formação social de Alagoas. Requerimento número 1538 de 2017, justificativa da ausência do deputado Severino Pessoa, os dias 31 do 10 e 1º do 11. Requerimento número 1539 de 2017, sobrescrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, requerendo, sessão pública para debater sobre a reforma da Previdência Social. Requerimento número 1541, justificativa de ausência do deputado Ronaldo Medeiros no dia 1º do 11. Requerimento número 1542 de 2017, sobrescrito pelo deputado Ricardo Nezinho, requerendo moção de congratulações pela passagem dos seus 55 anos
de emancipação política da cidade de Coqueiro Seco, a ser comemorada no dia 15 de novembro do corrente ano. Requerimento número 1543 de 2017, justificativa também de ausência do deputado Edival Gaia, no dia 26 de 10. Requerimento número 1544 de 2017, justificativa de ausência do deputado Antônio Albuquerque, no dia 1º do 11. Requerimento número 1545 de 2017, justificativa de ausência da deputada Jó Pereira, no dia 1º do 11. Esgotada a matéria do expediente, pela ordem, o deputado Inácio Loyola parabeniza o radialista pela passagem do seu dia, em especial o radialista Manuel Neres. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador apresenta nova análise sobre os números do orçamento 2018. Em parte, o deputado Ronaldo Medeiros contribui com o pronunciamento do orador. Não há mais oradores na hora do expediente, passa-se a hora do dia. Procedida a verificação de quórum. Não há números regimental para deliberar. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental. E encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte entregada dessa parte. Tarcísio Freire subscreve. É o que consta, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Projeto de resolução número 80/2017, autor Inácio Loyola, concede comenda Tavares Bastos ao senhor José Alfredo Cerqueira da Silva. Requerimento número 1546/2017, autor Marcos Barbosa, justificativa de ausência da sessão do dia 7 de novembro de 2017. Requerimento número 1547/2017, Rodrigo Cunha, autor, emenda requer a mesa na forma regimental, reserva do plenário para o dia 1º de dezembro do corrente ano, para a realização de audiência pública para discutir acerca de políticas públicas de apoio às vítimas de violência no estado de Alagoas. Requerimento número 1548/2007, requer a mesa diretora, o autor deputado Rodrigo Cunha, na forma regimental, a reserva do plenário para o dia 27 de novembro do corrente ano, para a realização de audiência pública para discutir acerca da adoção exclusiva do sinal digital de televisão pelo estado de Alagoas. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Quero cumprimentar os alunos da Rosalvo Ribeiro, que se fazem presentes na galeria desse Poder Legislativo, parabenizar os deputados Bruno, a deputada Jó Pereira, que convocam, o deputado Bruno, o deputado Rodrigo, que fazem parte da conjunção que convocam esses alunos nas quartas-feiras. O Ricardo, o deputado Ricardo Nezinho, também faz parte dessa conjunção de deputados que convocam a cada quarta-feira, e o deputado Chico Tenório, que a cada quarta-feira convocam os alunos de uma escola ao plenário dessa casa, para conhecer o funcionamento da casa e conhecer a casa mais de perto. Quero parabenizá-los por estarem aqui nessa quarta-feira, nos visitando, nos conhecendo. Obrigado pela presença. E passo a palavra ao deputado Bruno Toledo, lhe determinando 15 minutos, por favor, no uso da tribuna, por obséquio, deputado Bruno. Senhor presidente, senhores e senhoras aqui presentes, senhores deputados. Senhor presidente, eu também quero saudar os alunos da Escola Rosalvo Ribeiro, que foram recepcionados hoje pelo deputado Rodrigo Cunha, aqui em nosso plenário.
Senhor presidente, eu tenho me esforçado também para sempre estar presente nesses momentos. Tem duas semanas, na verdade essa é a terceira semana que nós estamos recebendo esses alunos, e há 2 semanas atrás eu tento utilizar a tribuna da casa e não tínhamos quórum. Na verdade é a 13ª semana do projeto Fala Educação, e há 3 semanas que nós não tínhamos quórum para relatar os ocorridos. Na semana passada tivemos aqui a escola Eunice de Lemos Campos, no Benedito Bentes. Na semana retrasada tivemos aqui a escola Guiomar Almeida Peixoto, do Vegel. Alguns pontos em comum, e eu quero relatar, no tocante à infraestrutura das escolas deficitárias, banheiros necessitando melhora, precisando de reforma. Lamentavelmente também, merendas em péssima qualidade. Inclusive alguns alunos relatavam que o cardápio estava bem variado. Bolacha com suco, no outro dia suco com bolacha. O cardápio bem variado. E, enfim, como eu falei, problemas estruturantes, problemas de infraestrutura, problemas, falta de equipamentos para a prática esportiva, como ginásio poliesportivo, material esportivo. Uma série de relatos, senhor presidente, que merece a nossa preocupação, merece o nosso questionamento. Mas eu não faço aqui a política vazia, a retórica vazia de só pontuar o que há de ruim, o que há de deficitário. É nossa obrigação também pontuar, de forma lúcida e franca, que também há avanços. Nós temos avanços na educação, relatados pelos professores, relatados pelos alunos, que sempre parabenizam o corpo docente do Estado de Alagoas, os professores do Estado de Alagoas, sempre fazendo esse reconhecimento da qualidade, da capacidade técnica dos professores do Estado de Alagoas. Falam do avanço do projeto de escola em tempo integral. Precisamos reconhecer, realmente é um avanço ainda ínfimo a quantidade de escolas que nós temos da rede estadual. Realmente nós temos poucas escolas em tempo integral comparado com a quantidade de escolas que nós temos. É um projeto que precisa ser reconhecido a sua eficácia, a sua eficiência, mas que precisa ser ampliado. E eu faço isso, senhor presidente, sem fazer a crítica vazia. Isso não me acompanha. Eu reconheço o que há de salutar. Eu acho que a gente precisa, nesse estado, ter humildade em reconhecer quando há avanços. E eu dou um exemplo muito claro, senhores deputados, deputado Rodrigo Cunha, da falta de humildade em reconhecer avanços, em reconhecer políticas de continuidade que podem e são salutares para Alagoas. Vou dar um exemplo. Está aqui, matéria de hoje, publicada hoje na Agência Alagoas, texto do jornalista Severino Carvalho. Está aqui. Alagoas tem a melhor qualidade geral das rodovias do Nordeste, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. Está aqui. Texto de hoje, da Agência Alagoas. O texto fala que 64,9% das pessoas entrevistadas consideram as rodovias do Estado de Alagoas boas, deputado Francisco Tenório. E 51,6% considera as rodovias do Estado de Alagoas ótimas. Que maravilha! Que maravilha! E aí, o que é que fala o senhor governador Renan Filho? O governador atribui o bom desempenho ao programa Pró-Estrada. O governador de Alagoas atribui esse bom desempenho, deputado Rodrigo Cunha,
ao Proestrada. Fala do governador, abre aspas. O nosso trabalho em Alagoas, no meio do Proestrada, reconstruiu rodovias e coloca o nosso estado como o melhor do Nordeste, atrás apenas de São Paulo no Brasil. Isso é bastante significativo e representa trabalho sério, compromisso com a qualidade de vida alagoano e com a segurança das pessoas que utilizam a malha rodoviária do nosso estado. Apesar da crise que atinge o Brasil, aqui em Alagoas a gente gera emprego e oportunidade com as obras. Isso é muito importante e os resultados começam a aparecer. Eu tive cuidado de procurar quando foi iniciado o Proestrada. Quando é que foi anunciado o Proestrada? Está aqui também texto, deputado Rodrigo Cunha, da agência Alagoas. Dessa vez, texto de Manuela Matos. O texto diz: Governo de Alagoas lança Proestrada nesta segunda-feira. Sabe que data? 5 de setembro de 2016. Ou seja, o programa Proestrada tem um ano, senhor presidente. O programa Proestrada foi lançado em Alagoas há um ano atrás. Vamos continuar o texto? Vamos continuar o texto da agência Alagoas. O texto que anuncia essa boa nova. No ano de 2015, o Instituto classificou a malha estadual como segunda melhor do país, ficando apenas atrás de São Paulo, em 2015. Em 2016, Alagoas seguiu entre as primeiras colocadas, ocupando a terceira posição do ranking nacional. Então, como é que o Proestrada, que foi lançado no fim de 2016, faz com que Alagoas estivesse encabeçando os rankings das boas estradas antes mesmo do Proestrada? Será um milagre do Proestrada antecipando as boas novas para Alagoas? Falta humildade ao senhor governador quando ele deixa de reconhecer que mais de 1.000 quilômetros de estradas foram construídos pelo governo anterior. Mais de 1.000 quilômetros de estradas. E eu posso citar umas, deputado Francisco Tenório. Duas das principais estradas receberam duplicação. A L101 Sul, que liga a capital à Barra de São Miguel, e a L220, melhorando acesso ao município de Arapiraca. Outras rodovias recuperadas no Agreste Sertão, a L225, a L145, a L449, no Vale do Paraíba, em Mundaú, que Vossa Excelência conhece bem, a L440, a L210, a L101, a L225, no trecho de 30 quilômetros, também foi restaurado na parte da rodovia que passa na região sul. A recuperação beneficiou a L220 de São Miguel até Arapiraca, da L110 do Sul à Barra de São Miguel a Penedo, além da restauração da L101 Sul no trecho do Gunga até Coruripe. Ainda tem a alça Flamenguinha, que ficou praticamente pronta na L105. Entrega em 2011 o trecho da L480 em Jundiá, um pleito de mais de 50 anos daquele município. Na região norte, foram recuperados trechos da L430, que liga São Luís, Juquitunda e Passo do Camaragibe, a L435, Passo do Camaragibe, a Barra de Camaragibe, a L101 Norte, que liga a Barra de Camaragibe a Porto de Pedras, a L460, Porto de Pedras a Porto Calvo. 19 cidades que foram devastadas pelas enchentes do rio Mundaú e Paraíba em 2010, foram recuperadas as suas rodovias, sendo 415 quilômetros as vicinais, 65 quilômetros as estaduais, 85 mil quilômetros de pavimentação urbana e construção de 54 pontes. Posso falar mais? Mais de 80 municípios contemplados com pavimentação asfáltica nas vias urbanas. Tudo isso feito do governo anterior está aqui reconhecido na pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. O que falta? O que é que custa? Qual é o problema do governo do estado em reconhecer uma política continuada que deu certo? Qual é o demérito que traria para o governo? E dizer, não, de fato, foi uma política, as rodovias estaduais, tivemos uma continuidade séria das políticas. Não.
O governo prefere dizer que encontrou aqui um estado devastado, como se não existissem rodovias, e todos esses feitos foram realizados pelo atual governo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é um engodo. Um engodo, senhor presidente, que não se dá para aturar. Nós não podemos pautar um governo com falácias, com demagogias. As pessoas não desarmam os palanques. Parece até que reconhecer feitos do passado e mostrar uma continuidade honesta e digna desmereceria, diminuiria o seu trabalho. Muito pelo contrário, nós precisamos ser grande, nós precisamos deixar as vaidades de lado para o bem do povo. Eu deixo aqui uma lição, que esta política nociva, esta política de vaidades, o que faz, senhor presidente, é deixar florescer mentiras, deixar que uma matéria positiva para o estado de Alagoas se encontre uma fraude, uma grande fraude demagógica e midiática. Precisamos aqui exercitar a boa política e a política da verdade. Que o governo aprenda, reconheça. Não se encontrou no estado de Alagoas uma malha viária ruim, muito pelo contrário, foi investido muito recurso público, recurso que não é do ex-governador Theo Vilela, muito menos do governador Renan Filho. São recursos do povo alagoano, recursos que a população alagoana paga através de seus impostos. Foi investido, senhor presidente, em Alagoas, mais de 887 milhões de reais. Isso precisa ser reconhecido. Com muita honra, senhor presidente, antes de encerrar, para respeitar o tempo regimental, concedo a parte ao deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhor deputado Bruno Toledo, serei breve numa parte e não usarei todo o tempo regimental. Quero dizer a Vossa Excelência que me junto ao pronunciamento de Vossa Excelência para reconhecer o bom trabalho de recuperação de estradas que foi realizado pelo governo anterior. O governo Teotônio Vilela, no último ano de governo, fez realmente um trabalho de recuperação das estradas. Passamos a ter boas estradas, até porque também não foi tão bom durante todo o governo. Tivemos dificuldades gerais, mas no final, após aquele empréstimo internacional que o governador Teotônio conseguiu para investimentos, ele investiu sensivelmente nas estradas de Alagoas, recuperando sua malha viária. Mas quero também, deputado Bruno, reconhecer que o atual governo tem trabalhado em prol das estradas. É um fato interessante. A malha viária está boa, mas continua boa porque nós estamos no 3º ano de governo. E nós que andamos nas estradas do interior de Alagoas, somos testemunha de que onde se há um buraco, chega imediatamente a recuperação. Isso é bom porque você tem um gasto bem menor. Porque quando começa a surgir os buracos que não há rapidamente o seu recapeamento, a estrada se esbagaça rapidamente e passa o governo do estado, através de DR, gastar muito mais com recuperação. O que o governo Renan Calheiros Filho tem conseguido fazer um trabalho quase que preventivo. No momento em que surge um buraco, rapidamente chega a equipe e faz aquela recuperação de forma a gastar menos. E com isso possibilitar o governo a recuperar bem mais estradas. Então, reconheço que o governo Theo Vilela foi um bom governo, mas a continuidade na conservação das estradas de Alagoas tem sido um dos pontos fortes do governo Renan Filho. É essa a observação que quero fazer no momento. Muito obrigado. Senhor deputado Francisco Tenório, eu concordo com Vossa Excelência e reconheço. Hora nenhuma aqui eu quero personificar ações do governo em torno de uma pessoa. Eu estou reconhecendo aqui que o estado de Alagoas tem, e está aqui comprovado em pesquisa, que a população reconhece. O que eu não quero é cair no mesmo erro que o atual governo tem em comunicar com a sociedade, personificando a questão. O estado de Alagoas, de fato, se endividou no empréstimo, numa operação de crédito internacional para investir em estrada, como esse governo também está se endividando. Como esse governo também se endividou para realizar o programa Conecta Alagoas. Isso não é motivo de crítica aqui.
O que eu discordo e tenho uma divergência profunda é essa personificação de como se precisasse ter o pai de uma criança para um feito público. A sociedade, que é a que nós devemos reconhecer e nos preocupar, não está interessado quem fez isso. Só quem está interessado é quem está se preocupando com o pleito de 2018. Esse é o grande quem está se preocupando. O que eu estou querendo aqui é reconhecer um feito do Estado, não estou falando o nome de pessoas, e esperava a mesma honestidade do detentor, do nosso gestor maior, que tivesse honestidade em comunicar com a população, se aproveitando de uma pesquisa que remete dados do passado, se vangloriando de programas atuais. Isso já aconteceu nesse atual governo. Até com gasolina, deputado Francisco Tenório. Preço de gasolina, o atual governo tenta se vangloriar. Até com preço de gasolina. Então nós precisamos ficar atentos, senhor presidente, e ter aqui a honestidade e a decência no discurso, a dignidade do discurso e reconhecer feitos quando são necessários. Eu não precisaria estar subindo nessa tribuna aqui se a informação fosse passada com precisão, que se anunciasse o feito sem tentar ganhar louros por eles, de forma eleitoreira, de forma demagoga. Eu entendo que uma das formas de fomentar a economia é facilitando, é investindo em estradas, ligando povos, aproximando povos. Eu reconheço que a economia prospera cuidando de nossas estradas, mas sem a política mesquinha e demagógica de personificar uma situação com o intuito meramente eleitoreiro. Senhor presidente, agradeço, espero não ter ferido nenhuma questão regimental desta vez, reconhecendo que anteriores já sofri desse mal, mas agradeço a atenção de todos. De nenhuma forma, deputado Bruno. Deputado Rodrigo, por favor, Vossa Excelência com a palavra. Gostaria de lembrar os 15 minutos, por favor. Senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, quero cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente, aos senhores servidores e a todos que estão acompanhando através da TV Assembleia. Senhor presidente, utilizo a tribuna neste momento com felicidade para relatar a recepção que foi dada por esta casa aos alunos que aqui estão, também no plenário, alunos da escola Rosalvo Ribeiro. Escola essa que fica no Bebedouro, uma escola feita, muito do seu resultado feito através da dedicação dos seus professores, em que aqui estão presentes a professora Silvaneides e o professor Alfredo, dizer que um momento como esse é extremamente simbólico para essa casa, principalmente no cenário nacional que vivemos, no cenário estadual também que vivemos, que cada vez mais a palavra político vem seguida da palavra corrupção. Então, a partir desse momento, as pessoas acabam se afastar até de uma forma de autoproteção, e essa casa faz o que deve ser seu papel, abrir as portas para que as pessoas ocupem esse espaço e saibam que aqui é a casa do povo, é aqui onde são discutidas as direções do próprio governo executivo. Demonstrei ontem aqui a audiência da lei orçamentária, que é a lei mais importante para ser debatida aqui dentro dessa casa. E, senhor presidente, também gostaria de registrar a presença de algumas pessoas que estão aqui para acompanhar a nossa atividade parlamentar, que saíram de Mar Vermelho e que aqui estão presentes: a Rafaela, a Alba, a Noélia, o Flávio, o Kennedy e o Cleidson, principalmente o Josué, que também é vereador do município de Mar Vermelho. Estão aqui com o intuito de aprender um pouco mais sobre esse poder que deve ser respeitado, é um poder legislativo, que não é submisso a qualquer outro poder e deve exercer cada vez mais sua autonomia. Então, senhor presidente, como é nossa função aqui nessa casa, eu quero até agradecer os servidores que recepcionaram os alunos, agradecer na pessoa
do servidor, que também é professor, inclusive professor dessa escola, o Henrique, que está aqui no nosso dia a dia. Ele é professor na escola Rosalvo Ribeiro, fez aqui também uma explicação e demonstra como essa casa pode estar linkada, principalmente com quem mora aqui em Maceió. E nesse momento, conversando com os alunos, foi demonstrado, inclusive através de um material bem produzido pela TV Assembleia, nossas atividades, a fala de Vossa Excelência, mas o mais importante, se para eles estarem aqui, ele acrescenta na vida deles, eu não tenho dúvida disso. Para nós, como parlamentares, também é um bom momento de exercer aquele que é o nosso principal papel, que é o papel de saber como andam os serviços públicos, como andam os serviços educacionais aqui do Estado. Vou falar aqui de uma escola que é uma escola em tempo integral. E muitas pessoas que assistem à televisão a propaganda da escola em tempo integral já imagina que é toda a escola, e não é toda a escola. Inclusive, essa é a meta do governo, inclusive de forma programada, e eu acredito que esse é o caminho, de ano a ano e acrescentando turmas para que a escola seja 100% de forma integral. Então, há uma parcela dos alunos de todas as escolas, pelo menos a grande maioria das escolas que são em tempo integral, é apenas uma pequena parcela dos alunos dessa escola que funcionam em horário integral. Basicamente, os alunos começam no primeiro ano, no ano seguinte a escola passa a ser do segundo ano e no outro ano os 3 anos passam a ser em tempo integral. E o importante é dizer o quê? Repito, inclusive corroborando com a fala do deputado Bruno Toledo, a propaganda que ontem eu mencionei aqui, já foram gastos até o final de outubro mais de 38 milhões de reais para fazer propaganda do governo, ela não mostra na exatidão como deve ser. Aqui, se for falar escolas em tempo integral, e eu vou me referir a essa, conversando com alunos, é nítida a falta de estrutura. Não existe quadras para praticar esportes. O professor de Educação Física dá aula teórica, ou então tem que ser extremamente criativo para utilizar um pátio e dividir com todos os alunos. As salas, há mais de ano que se promete ter ar-condicionados, não tem. Outras têm ventiladores, outras nem isso têm. Então, ouvi de um aluno dizer que é impossível passar 3 horas dentro de uma sala, que nós sabemos como são as salas, sem refrigeração, é algo desumano. Situações também em que remete, aí sim, o trabalho de fiscalização, que eu sempre faço quando vou ao município, que eu vou a uma escola, a situação é essa. Muitas escolas, estou falando de escola em tempo integral, tem lá uma sala de computador, uma sala com computadores que não tem professores. Aqui a situação é diferente, tem até professor, mas não se tem internet e não se tem uma rotina para utilizar esses computadores, fazendo com que eles sejam, de certa forma, subutilizados. É uma situação que se repete em vários e vários outros locais. E 2 outros pontos chamaram a atenção. Primeiro, eu também nunca tinha parado para analisar essa situação, mas é extremamente razoável que uma escola, quando ela vá se tornar em tempo integral, ela tem que se preparar a estrutura primeiro e depois receber os alunos dessa forma. Porque os alunos me falaram que chegam entre 7 e 7h20, salvo engano, para fazer a primeira refeição e ficam até 5 horas da tarde. Praticando, correndo, o sol sem ar-condicionado, e não se tem um banheiro para que se possa tomar um banho. Então, acredito que, inclusive, deve ser algo pensado nesse período para que se tenha uma estrutura e os alunos possam viver em situação agradável, não só às 7 horas da manhã, mas também às 5 horas da tarde. O laboratório que existe, inclusive com equipamentos sofisticados, mas que ninguém ensinou a manuseá-los, então gerando dificuldades para quem ali tem que administrar aquele local. Então, essas foram demandas apresentada pelos alunos, que com certeza iremos dar seguimento, iremos acompanhar. Eu acho que é essa a nossa função. De fato, é uma das últimas escolas que é recebida aqui por essa casa ainda esse ano, e é importante deixar registrado que o Ministério Público pode e deve sim ser parceiro dessa casa em várias outras situações, mas nessa eu acredito que exerce um papel de extrema importância, tendo em vista que se faz um trabalho de educação política numa geração
que é praticamente desacreditada. Eu fiz uma pergunta aqui, quem tinha mais de 16 anos, eu acho que 90% tinham mais de 16 anos, no entanto, 50% tinham título e 5% foram votar, porque não acreditam naquilo que é proposto, naquilo que é falado e naquilo que os políticos podem representar em benefício delas. Então, ao conhecerem, sabem que existe um poder legislativo que deve ser forte, um poder que influencia na vida de cada um deles e que deve cada vez mais ser transparente e estar de acordo com a nossa realidade social e ética, principalmente. Então, sendo assim, senhor presidente, era esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, parabenizando todos os alunos e toda a equipe que veio de Mar Vermelho. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo também quórum para deliberar a respeito da ordem do dia, nós encerramos a presente sessão, convidando todos os senhores para a sessão ordinária de amanhã, em horário regimental. Agradeço a todos pela presença.